Dando continuidade da função inorgânica ácidos, nós vimos propriedades dos ácidos e a nomenclatura dos hidrácidos. Aqui nós veremos sobre oxiácidos, ok? Aqui eu coloquei a diferença entre hidrácidos e oxiácidos em relação ao ácido sulfídrico e ácido sulfúrico. Olha a diferença. Hidrácidos, nós aprendemos que a terminação é hídrico, ou seja, são para os hidrácidos, não possui oxigênio. H2S. Esse aqui é o hidrácido, não tem oxigênio. Aí, aqui nós temos os oxiácidos. Olha a fórmula, como mudou. Passou a ter, essa fórmula possui 4 oxigênios e essa de baixo possui 3. Observe bem que o nome muda. Quando são 4 oxigênios ligados ao enxofre, a terminação é ico. E quando são 3 oxigênios ligados a um enxofre, a terminação é oso. Tá vendo a diferença? Nós iremos aprender isso com detalhes. Oxiácidos, como vocês já sabem, são os ácidos que possuem oxigênio em sua fórmula. Continuam tendo o H no início e agora eles têm no final da fórmula o oxigênio. Então, olha aqui. Exemplo, H, o S no meio, o O no final, certo? Todo ácido começa com H, com exceção da água, claro. Os oxiácidos, para dar o nome, a gente tem que partir do ânion principal. Aí é aonde que você tem que ter conhecimento lá de sais, lá de tabela de cátions e ânions, quando eu expliquei ligação iônica, a gente tem que ter os ânions principais que a gente tem que saber. Ué, professora, a senhora não falou quais são. Vou falar agora os principais. Os principais são esses aqui, tanto aqui quanto na plataforma eu vou estar colocando, tá ok? Então, preste atenção na quantidade de oxigênios que cada um tem. É o seguinte, como que funciona a nomenclatura para oxiácidos? Primeiro, você tem que saber o que termina em ico. Vamos começar primeiro com o ácido clorídrico. Então, nós temos aqui o ácido com o cloro como átomo central, certo? Nós iremos dar o nome dele. Como que era o nome dele quando ele era sal? A terminação dele era ato, ele era clorato. O que era o ânion que quando era sal terminado em ato, aqui em ácido a terminação é ico. Então, o nome dele começa com a palavra ácido clórico, tá? Aí, o que pode acontecer? Pode variar a quantidade de oxigênio. Pode aumentar no máximo 1 oxigênio para essa fórmula e pode ter uma redução de até 2 oxigênios. No geral, é assim que funciona. Não é para todos que acontece isso, tá? Mas aqui para o cloro, para essa forma especificamente, pode acontecer isso conforme o meio de preparação ali e a ionização desse ácido. Então, vamos concentrar aqui. Quando acontecer de essa espécie química receber mais um oxigênio, o que vai acontecer? Oxigênio, a fórmula vai passar a ser HClO4, ganhou mais um. A terminação dela agora vai passar a ser per, é só aumentar o per nessa própria palavra dela aqui, ó, ficando ácido perclórico. Olha a diferença que aconteceu do clórico, que era só clórico, e aqui passou a ser perclórico, certo? Olha a diferença, tá? Teve um acréscimo da palavrinha per, porque aumentou uma quantidade de oxigênio. Aí tá. Aí pode acontecer
da espécie perder um oxigênio. Se isso acontecer, esse aqui vai passar a ser HClO2. Então, aí, a terminação também muda para que a gente saiba o nome correto. Então, de ico passa a ser oso, ficando ácido cloroso. E se acontecer dessa principal, que termina em ico, perder 2 oxigênios, a fórmula passa a ser HClO e o nome vai ser ácido hipocloroso, ok? Então é isso que acontece. Isso que acontece quando tem a variação de oxigênios a partir da fórmula principal. Fórmula principal, qual é? Ico, a terminada em ico, que vem lá dos ácidos quando o ânion termina em ato. Clorato, aquele vira ico, tá? Então aqui, ó, ico virou oso e se perdeu mais um oxigênio, fica hipooso. Esse hipooso, quando perde um total de 2, fica oso quando perde apenas um a partir da principal, que é o ico. Então, aqui ao lado, a gente pode perceber o seguinte: olha o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele era ico, ganhou mais um, ele perdeu, né? Ele perdeu um oxigênio, ficando então sulfuroso. Olha aqui quando tem o nitrogênio. Tinha o nítrico, né? Que o nítrico são quantos oxigênios? Principal? 3. Quando perde um, vira oso. Vocês estão vendo que não é uma regra, tipo assim, quando tem 3 é ico, quando fica com 2 é oso. Não é assim. No ácido sulfúrico também não é assim. Depende da fórmula principal. Por isso que você tem que saber o ânion. Quantos oxigênios que o ânion já tinha quando era ato, na tabelinha de cátions e ânions que está na plataforma, para aqui ficar ico. Então depende do elemento central. Aqui o nitrogênio, ele tinha 3 oxigênio, que era ico. Quando ele perde um, fica oso, ficando com 2. Olha o fósforo. O fósforo principal era 4. Aí, nesse caso aqui, ó, de 4, ele perdeu 2 oxigênio, ficando oso. Aqui era, quando é cloro, nós fizemos aqui do lado 3, quando perdeu um oxigênio, ficando oso. Então é isso, gente. Tá certo? Continuando aqui. Agora a gente vai para hidrogênios ionizáveis. Isso aqui é importante, cai muito, vou prestar bastante atenção. Hidrogênios ionizáveis pode acontecer tanto para hidrácidos quanto para oxiácidos. Todo hidrogênio dos hidrácidos são ionizáveis. O que é isso? Quando dissolvido em água, forma o H+. Todos dos hidrácidos. Agora, dos oxiácidos, não são todos, não. Vamos prestar bastante atenção. Depende muito com quem o hidrogênio está ligado. Se o hidrogênio estiver ligado a um oxigênio, por exemplo, ele é ionizável. Mas se ele estiver ligado ao carbono, ele não é ionizável. Então tem que ter cuidado com quem está ligado. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem explicação para vocês. E aqui, ó. Nem todo hidrogênio de um ácido é ionizável, apenas aqueles ligados a átomos eletronegativos, como oxigênio, nitrogênio e enxofre. Geralmente ligações polares. Exemplos. Para hidrácidos, ele possui um hidrogênio ionizável, produzindo um hidrônio. Olha o H2S. O H2S é o ácido sulfídrico, que produzem 2 hidrônios. Todos os hidrácidos liberam H, todos. Agora, os oxiácidos, como eu já adiantei, só é considerado hidronizável o hidrogênio que está ligado ao átomo de oxigênio na molécula. Para isso, é necessário construir a forma estrutural, para que você consiga entender.
Então, eu vou fazer para vocês aqui uma fórmula molecular de um oxiácido. Vou fazer, por exemplo, do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, a fórmula dele não é H2SO4. Sabemos que o hidrogênio não pode ficar no meio, quem fica no meio? O enxofre. Enxofre no meio, quantos oxigênio em volta? 4. 1, 2, 3, 4. O hidrogênio se liga com oxigênio. Nós vimos isso lá em ligação covalente. Então, se eu tenho 2 Hs e aqui eu tenho 4, então aqui, ó, vai ficar OH, OH, e ainda vai sobrar 2 Os, né? Então, eu vou colocar aqui esse H aqui, esse H com esse. Aí eu vou distribuir os elétrons certinho. O enxofre possui 6 elétrons, sua camada de valência. O oxigênio possui 6 também. Oxigênio aqui também 6. E cada hidrogênio apenas 1. Então, aqui vai se ligar assim, ó. Esse aqui se liga com esse e pega esse outro elétron. Vou dar uma resumida aqui. Esse aqui com esse aqui com esse. Nesse momento, esse oxigênio aqui, ó, que tem o H, já está com a regra do octeto completa. O enxofre aqui já também está. O que vai acontecer agora? Passa a fazer a ligação dativa. Pronto, se ligou. Então, nesse caso aqui, nós temos quantos hidrogênios ionizáveis? 2. Porque ele está ligado... Esse hidrogênio está ligado ao oxigênio. Hidrogênio ligado ao oxigênio. Por causa disso. Nem sempre vai acontecer de ser a quantidade de hidrogênios que aparece na fórmula. Tem que saber fazer a fórmula estrutural. Dando continuidade aqui. Quais são os números de... Como é que é a classificação do hidrogênio em relação aos números de hidrogênios ionizáveis? Existe essa classificação que são se o ácido libera apenas um hidrogênio, ele é um monoácido. Se libera 2, é um diácido. Se libera 3, é um triácido. Aqui eu adiantei um macete para vocês. Prestem bastante atenção. É um macete sobre hidrogênios ionizáveis. Aqui, ó. Nem todo H é liberado. Nem todo H é liberado. Apenas o que está ligado ao grupo ácidos. Então, é o H ligado ao O, ou ligado ao oxigênio e nitrogênio. Olha que legal. H no carbono é decorativo. O H no oxigênio é liberativo. O que mais vai acontecer é o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, H no carbono é decorativo. O H no oxigênio é liberativo. H no carbono é decorativo. O H no oxigênio é liberativo. Ok? Olha aqui, mais exemplo para vocês de hidrogênios ionizáveis. Coloquei aqui o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Preste bastante atenção. O ácido sulfúrico, ele possui aqui, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao oxigênio, igual aquela que eu fiz ali anterior. Então, possui 2 hidrogênios ionizáveis. O que aconteceu do ico para o oso? Ele perde oxigênio. Alterou a quantidade de hidrogênios? Não, continua sendo a mesma. Cuidado que isso é peguinha de vestibular, ok? Então aqui, ó, não continua tendo hidrogênio ligado ao oxigênio, um total de 2H ligados ao oxigênio. Então continua tendo 2 hidrogênios ionizáveis. Cuidado com a mudança de nome dos oxiácidos. Ele está perdendo, está variando a quantidade de oxigênio, não de hidrogênio, tá ok?